Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Física completo aí para o primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos estar aqui, estamos na verdade na parte 1, que é a parte de cinemática, e estamos falando sobre as bases da cinemática escalar. Então hoje nós vamos estar falando a respeito do tempo, beleza? Então vamos lá. Aqui no material de apoio, livro Tópicos de Física, volume 1. Se você quiser baixar aí esse material, então vá aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar material. Só clicar no link e baixar o PDF dessa parte aqui do material. Beleza? Tempo. O que é o tempo? Nós entendemos, na verdade, o tempo como sendo, pessoal, um conceito primitivo. O que é que isso significa? Significa que não precisa de alguém falar para nós qual é o significado de tempo. Não precisa que alguém diga o que é o tempo. Nós entendemos o tempo como sendo uma sucessão de acontecimentos. Nós até sentimos o tempo com o nosso envelhecimento, nós sentimos o tempo, podemos medi-lo, por exemplo, contando o número de voltas completas que a Terra dá ao redor do Sol, contando o número de voltas que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Então existem muitos fenômenos na natureza, fenômenos que a gente chama de periódicos, ou seja, fenômenos que se repetem, que nos ajudam a contar uma sucessão de acontecimentos, ou seja, a medir o tempo. Então, nós não precisamos dar significado ao tempo. Nós já entendemos o que é o tempo. É por isso que nós dizemos que o tempo, ele é um conceito primitivo. Agora, algo muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês nesta aula sobre tempo é a respeito da unidade de medida no sistema internacional, no SI que nós utilizamos. No Sistema Internacional de Medidas, nós medimos o tempo, a unidade de medida padrão, que a gente fala que é do Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o segundo. É claro que a gente pode utilizar também outras unidades para medir o tempo, como, por exemplo, os minutos. Sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Também podemos utilizar a hora. Sabemos que 1 hora é 60 minutos e, portanto, se multiplicarmos 60 minutos, cada minuto não tem 60 segundos? 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. 24 horas é só multiplicar 24 vezes 3.600. Então, um dia vai ter 86.400 segundos. Então, é legal aí que você entenda que, primeiro, a unidade de medida padrão no Sistema Internacional para o tempo é o segundo. Mas você pode utilizar o minuto, que é 60 segundos, ou pode utilizar a hora, que vai ter 3.600 segundos. A partir disso, você pode ficar convertendo, outras unidades, um dia e etc., em segundos, tá bom? Agora, veja bem, algo que é muito importante para nós é entender esses dois termos, instante e intervalo de tempo. Isso vai ser muito importante para que a gente possa compreender o linguajar das questões. O que é que isso significa? O livro aqui traz uma ilustração que nos ajuda a entender. Pense na seguinte situação. A quantos minutos do primeiro tempo o atacante Nilo marcou o primeiro gol no jogo entre as equipes de Alexandria Futebol Clube e do Esporte Clube Assuã? Então é uma situação hipotética, tá bom? Deixa eu passar aqui para o outro lado para não atrapalhar. E deixa eu também mover o livro um pouquinho aqui para o lado para que vocês consigam ver. Pronto, agora sim, vocês estão conseguindo ver direitinho. Então, quando a gente pergunta a quantos minutos o jogador marcou o primeiro gol, isso dá para nós ali, a gente vai precisar de uma localização no tempo de um determinado acontecimento. Você precisa saber o momento exato que o jogador marcou o gol. Então, esse momento é denominado de instante de tempo. Instante. O que é o instante? É um momento em que alguma coisa aconteceu na linha do tempo. Você precisa determinar esse instante, e aí nós simbolizamos instante de tempo apenas pela letra T. Quando você vê aqui a letrinha T, isso significa que é um instante de tempo, um determinado momento na linha do tempo em que algo
aconteceu. Você vai medir a partir do instante de tempo, ó, do instante inicial, que geralmente a gente simboliza por T0. T0 vai marcar um instante de tempo, a origem dos tempos, geralmente quando alguém aciona o cronômetro, tá certo? Então, instante de tempo, lembre-se, é um momento em que alguma coisa aconteceu na linha do tempo, a partir do instante inicial, a partir da origem dos tempos. É isso que significa instante de tempo, ok? Agora, se alguém perguntasse o seguinte, olha, quanto tempo a torcida do Alexandria teve de esperar desde a marcação do primeiro gol para que o seu atacante marcasse o segundo gol? Pensa nessa pergunta aí, ó. Quanto tempo a torcida teve que esperar desde a marcação do primeiro gol até a marcação do segundo gol? Então, você entende que agora você precisa saber o tempo decorrido entre dois momentos, entre dois instantes diferentes. O primeiro instante foi o momento em que o atacante marcou o primeiro gol. O segundo instante, ele marcou o segundo. E a pergunta é, quanto tempo, ou seja, a duração de tempo, o intervalo de tempo, é isso que nós estamos falando. Intervalo de tempo é o tempo decorrido, é um tempo que passou e a gente representa por ΔT. Lê-se esse triângulozinho aqui como sendo delta. Fica ΔT, representa um intervalo de tempo, tempo decorrido, né? Uma duração entre dois instantes de tempos diferentes. Então, como é que a gente faria o cálculo desse intervalo de tempo? Então, o intervalo de tempo ΔT seria um instante de tempo, o momento em que ele marcou o último gol, menos o momento que ele marcou o primeiro gol. Então, suponhamos aí que ele tenha marcado aos 20 minutos do primeiro tempo o primeiro gol. Então, um instante de tempo, vou sair aqui da frente, ó. Vamos lá. E afastar aqui um pouquinho também para vocês conseguirem ver, ó. Preste atenção, tá? Se você for calcular, para você calcular um instante de tempo, aliás, um intervalo de tempo. Então, digamos que o atacante Nilo marcou o primeiro gol no instante de tempo inicial de 20 minutos. Ou seja, a 20 minutos do momento em que iniciou o jogo, ele marcou o primeiro gol. E no instante de tempo 2, ele marcou o segundo gol, aos 37 minutos. Então, qual foi o intervalo de tempo que a torcida esperou desde a marcação do primeiro gol até a marcação do segundo gol? É só você calcular o intervalo de tempo, ΔT, que vai ser o instante de tempo final, que é o instante em que ele marcou o segundo gol, 37 minutos, menos o instante de tempo inicial, que foi quando ele marcou o primeiro gol, que foi aos 20 minutos do primeiro tempo. Então, o intervalo de tempo, ΔT, é igual a 37 minutos menos 20 minutos, que vai dar 17 minutos. Ou seja, a torcida esperou 17 minutos, desde a marcação do primeiro gol, para gritar o segundo gol. Gol! No segundo gol aí. Então, eles esperaram 17 minutos. Isso daí é intervalo de tempo. Entendeu? Resumindo tudo que nós falamos até agora, o intervalo de tempo é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. E instante de tempo é um momento exato que aconteceu algo na linha do tempo. Tá bom? Aqui abaixo de mim, ó, quero mostrar para vocês, deixa eu ir aqui para o outro cantinho. Nós temos um quadro de leitura muito legal, eu recomendo que vocês o leiam, que fala sobre o método de carbono 14 para a determinação da idade, ou seja, datação. Aqui ele vem falando sobre como utilizar o isótopo de carbono, que o que é isótopo, né, professor? Isótopo é um átomo de um mesmo elemento químico, mas cujos núcleos têm o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. Então, você utiliza esse elemento, esse isótopo do elemento químico carbono, que é o carbono 14, para poder descobrir a idade de certos objetos. A idade aqui, por exemplo, de um animal que morreu há não sei quantos mil anos atrás, de de uma múmia, de uma rocha. Então é muito comum, né? Você já deve ter visto aqui, ó, deixa eu até baixar um pouquinho.
Tem laboratórios aqui no Brasil que fazem esse tipo de procedimento. Tá vendo aqui, ó, do meu lado? Então, os laboratórios, por exemplo, Geocronologia da USP, que é a Universidade de São Paulo, e o laboratório do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, fazem datação com carbono 14, utilizando aí esse método que envolve tanto a física como a química para descobrir a idade de um fóssil, a idade de alguma coisa que já está há muito tempo aí na natureza, tá bom? Então, show, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo aí com os colegas do primeiro ano que estão estudando física para aprender da maneira correta os conceitos. Compartilha, se inscreve no canal e deixa aquele like que nos ajuda muito e ajuda o projeto aqui a continuar. Beleza? Um forte abraço, professor Luan, e até a nossa próxima aula.